Demonstração da fechadura eletrônica utilizando um FPGA. Explicações iniciais aqui. Para essa fechadura eletrônica, temos uma senha de 8 bits, que são definidas pelas chaves. Temos o display de 4 displays de 7 segmentos. Os dois primeiros mostram o usuário, o terceiro mostra se o cofre está aberto ou fechado, e o quarto mostra se o usuário está registrado ou não. Quando iniciamos o FPGA, ele redefine cada endereço da memória checklist de usuários para 0. A memória checklist de usuários era responsável por sinalizar se um usuário daquele endereço está cadastrado ou não, ou simplesmente se sua senha está cadastrada ou não. Isso é necessário para exibir essa primeira função que pede a senha de usuário. Ou seja, quando trocamos de senha de usuário, ele faz uma verificação se esse usuário está cadastrado. Caso não esteja cadastrado, ele entra nessa função e pede para você inserir uma senha para que ele possa funcionar normalmente. Caso ele identifique que o usuário esteja cadastrado, ele vai para a função seguinte, ou a função que eu posso chavear aqui, qualquer outra. Vou fazer a demonstração. Primeiro eu vou gravar aqui no FPGA o programa. Pronto, iniciando a gravação, ele percorre todos os endereços, redefinindo cada um deles para 0. Começamos com o usuário 0. Então, podemos tanto definir uma senha para ele, quanto trocar de usuários. Então, se eu quiser mudar de usuário e colocar o usuário 15, ele sinaliza aqui que mudou para o usuário 15 e sinaliza aqui também, além de mostrar aqui na chave. Ele mostra que o usuário 15 está fechado e ainda não foi cadastrado. Se eu sair da função, ele pede para registrar a senha do usuário. Eu vou deixar a senha do usuário como o próprio endereço dele, para facilitar a demonstração. Mas eu poderia colocar qualquer variação desses 8 bits aqui, representados pelas chaves. Então, vou validar a senha desse usuário. Vou, na verdade, registrar a senha do usuário. Após registrado, ele entra para essa nova função que pede para você inserir a senha para poder utilizar os botões de abrir ou fechar o cofre. Então, se eu validar a senha, ele para de piscar, sinalizando que está permitida a utilização desses dois botões e eu posso abrir o cofre. Se eu desejar fechar o cofre, é só apertar o botão de fechar. Observe que além do usuário, ele mostrou que o cofre agora está fechado e o usuário cadastrado. Pode ver que ele demonstra um erro, pois eu tentei abrir o cofre sem validar a sua senha. Quando ele pisca, é porque ele espera a senha. Então, eu tenho que validar a senha para abrir o cofre. Ele mostra aqui que está aberto o cofre. Agora, fechando o cofre e mudando de usuário, vamos para o usuário 10. No usuário 10, ele mostra que o cofre está fechado e o usuário ainda não foi cadastrado. Então, vamos sair dessa função e vamos colocar uma nova senha. A senha do usuário, como eu já disse, vai ser o próprio endereço, só para facilitar. Então, validando a senha, eu já posso abrir o cofre. Ops, eu não validei a senha, eu registrei. Então, após registrar, eu valido a senha. Validei a senha, posso abrir o cofre. Ok, fechando o cofre. Agora, eu vou voltar para... Na verdade, eu vou cadastrar mais um usuário e vou voltar para qualquer um desses dois usuários cadastrados para mostrar que ele funciona quando a gente volta para um usuário já registrado. Então, eu vou entrar no usuário 3 e aqui no usuário 3 vou cadastrar uma nova senha. Pronto. Não vou abrir, só
porque eu só quero demonstrar voltando para o outro usuário. Então eu vou voltar para o usuário que esse aqui não foi cadastrado, né? Então ele vai mostrar que está fechado e não cadastrado. Mas eu quero mostrar que ele foi quero mostrar o usuário cadastrado. Usuário 15. O usuário 15 ele está cadastrado, como você pode ver, e o cofre dele está fechado. Então entrando aqui, vemos que ele liberou o acesso e eu posso abrir normalmente. Então está demonstrado que mesmo cadastrando o usuário, ao voltar para ele, ele permanece cadastrado. Fechando. Agora eu vou para o usuário 10. E agora eu vou digitar a senha errada. Ele sinalizou. Vou digitar a senha errada mais 2 vezes para mostrar o bloqueio do sistema. Pronto. Quando erramos 3 vezes, ele exibe esse alarme, bloqueia o acesso por alguns segundos e volta a pedir a senha. Enfim. Agora eu quero trocar de senha. Como é que eu faço? Simplesmente venho aqui, boto na função trocar senha e agora eu coloco a senha correta desse usuário, a senha antiga dele, e valido. Não me engano, aqui ele está pedindo para inserir a nova senha. Então vou inserir a nova senha vai ser 0. Quando eu insiro a nova senha, ele mostra aquela mesma função. Agora, se eu volto para a função de validação de senha, eu posso digitar a nova senha, que ele libera o acesso. E se eu digitar a senha antiga, ele sinaliza um erro. O sistema foi demonstrado funcionando corretamente. E é isso.